Agora vamos para a questão 9. Questão de número 25. Assinale a alternativa que a reescrita mantém a correção da língua formal. A gente precisa olhar aqui termos que estão nesse texto, nessa frase, e que se parece com esse aqui. Tá? Vamos ver algumas coisas que possam vir a aparecer e julgar se está correto ou não. O clima de revolta e inconformismo tomava conta dos guetos dos negros, aí embaixo. O clima de revolta e inconformismo tomavam conta dos negros, guetos negros. B. Na trilha de agitação política ocorriam inovações culturais. Na trilha da agitação política haviam inovações culturais. Letra C. Propagava-se pelos guetos ainda o hábito de desenhar e escrever. Embaixo. Eram propagados pelos guetos ainda o hábito de desenhar e escrever. Letra D. Como a maioria das canções eram ditas de massa, reproduz. Como a maioria das canções ditas de massa reproduzem. Agora a gente vai ter que olhar aqui o que se encaixa. Tem palavras que mudam e aí é nisso que a gente vai ver se a reescrita mantém. Tudo bem? Vamos lá. O clima de revolta e inconformismo tomava conta dos guetos dos negros. O clima de revolta e inconformismo tomavam conta dos guetos negros. O que a gente tem que saber aqui é se tomava encaixa com tomavam. Se tiver errado, vai estar errado, né? Já não vai ser a letra A. Nesse caso aqui, tomava e tomavam não pode ser usado. Ele não mantém, né? Tá certo, tomavam, tal, fala. Mas aí é o seguinte. Eu quero falar do clima de revolta. O que tomava conta, né? Então, quando eu uso tomavam conta, ele muda o termo. Então, aqui já não se encaixa como correta. Tá? Ele não mantém a reescrita, né? E a correção. Já abro aqui. Não estou falando de outra coisa. Estou falando de revolta e inconformismo. Então, muda, né? Não mantém a correção da língua formal. Então, não é a letra A. Vamos ver a letra B aqui. Na trilha de agitação política ocorriam inovações culturais. Na trilha de agitação política haviam inovações culturais. Olha, tem uma coisa aqui que é o haver no sentido de existir e tal, e não está relacionada a ocorrer, tá? Haver e ocorrer são duas coisas diferentes aqui nesse caso. Então ele muda, né? Aí eu teria que colocar havia, né? Mas aí muda todo o sentido, então não é tá? Haviam nem ocorriam, tá? É uma mudança, então não é a letra B. Letra C. Propagava-se pelos guetos ainda o hábito de desenhar e escrever. Eram propagados pelos guetos ainda o hábito de desenhar e escrever. Olha aqui, eu usei um pronome oblíquo aqui e aqui tá no passado. Eu já usei o que? O ser estar, né? No passado. Eram. Do houve, né? Estava no passado. Então é só a gente conjugar aí o ser estar no passado que vai ver que não tem nada a ver com o que está aqui. Então também não tem nada a ver.
Então aqui também não é o correto. Só sobrou a letra D, ou ela é anulada. Já deixo aqui marcada como a resposta certa. Como a maioria das canções ditas de massa reproduz. Como a maioria das canções ditas de massa reproduzem. Aqui é para saber se o reproduz e o reproduzem se encaixam, né? Tem o mesmo sentido e se equivalem. E aí, o que vocês acham? Sim, porque ele fala... Ele pode ser usado reproduzem também, porque ele fala das canções ditas de massa, né? São as canções que reproduzem. Pode vir também com não altera, não prejudica, tanto usar no singular ou no plural. Nesse caso aqui se equivalem. Aqui as canções que reproduzem, mas eu posso dizer também que todo um conjunto de canções ela reproduz. Ou, no outro sentido, mais canções reproduzem, então não alteram. Uma só canção, né, um conjunto de canções ou algumas canções. Todas elas vão para o mesmo sentido. Então, como tanto eu dizer aqui no singular, no plural, desculpa, como no plural, nesse caso aqui no plural, quanto no singular, elas vão para o mesmo sentido. É de reproduzir algo ou alguma coisa. Então, todas elas vão para um sentido. Então aqui fica como correta. Então eu ficaria aqui com a letra D, tá? Para essa resposta. Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus e até a próxima questão de número 26 ou a questão aí de número 10. Tá? Muito obrigado.